Olá, meu nome é Miguel. Eu vou trabalhar com vocês dentro do módulo de Fisiologia Renal o tópico transporte de água e eletrólitos ao longo do néfron. Como visto anteriormente, os rins mantêm a homeostasia corporal fazendo o balanço de massa e de volume, de maneira que a osmolalidade e o volume dos fluidos corporais permaneçam constantes. Os cálculos dos volumes dos compartimentos hídricos do organismo podem ser realizados através da medida da concentração de substâncias exógenas que se distribuem pelos diferentes compartimentos do organismo. Eles podem se distribuir em todo o volume ou ficar restrito ao compartimento extracelular ou ao compartimento plasmático. Assim, podemos medir cada um deles. Do total de volume de água corresponde a 60% da massa corporal magra, pois onde há gordura, é lógico, não há água. Desses 60%, 2/3 ou 40% está localizado no volume intracelular e 1/3 ou 20% está localizado no volume extracelular. Nos glomérulos, o volume de plasma filtrado corresponde a 20% do fluxo plasmático renal diário. Isso significa que dos 900 litros de plasma que passam pelos rins diariamente, são separados do sangue 180 litros de plasma, filtrados nos glomérulos e que entram pela cápsula de Bowman nos túbulos renais. 65% desse volume são reabsorvidos ainda nos túbulos proximais. 10% nos ramos descendentes da alça de Henle e 24% nos túbulos distais e coletores. Na vigência de um estímulo máximo do hormônio antidiurético, são excretados apenas 1% do volume filtrado, ou cerca de 2 litros. Sem hormônio antidiurético circulante, excretaríamos cerca de 40 litros por dia de urina. Essa capacidade extraordinária de transporte deve-se à configuração estrutural do epitélio. As células epiteliais são assimétricas, isto é, as membranas apicais apresentam composição proteica diferente das membranas basolaterais. Assim, o transporte é realizado tanto pela via paracelular como pela via transcelular. As junções celulares determinam o tipo de epitélio. Uma junção celular compacta, zônula oclusiva, frouxa, define um epitélio de vazamento, com grande permeabilidade paracelular. Por outro lado, uma junção compacta forte define um epitélio de alta resistência paracelular. Essas características de estrutura e função também determinam o perfil eletrofisiológico transepitelial. Vejam, por exemplo, esta célula de um epitélio com junção compacta forte. O transporte de água depende das pressões osmótica e hidrostática, e o de eletrólitos depende dos gradientes eletroquímicos. Observe na membrana apical que representamos a existência de um canal parassódio que permite a passagem deste íon da luz tubular para o interior da célula a favor de um gradiente eletroquímico. Ele é retirado da célula através de uma ATPase sódio-potássio localizado na membrana basolateral. Ainda na membrana basolateral, observamos a existência de canais de vazamento para potássio. Essa configuração permite-nos avaliar que o gradiente eletroquímico para a saída de potássio pela membrana basolateral gera uma diferença de potencial elétrico de difusão através da membrana de menos 60 mV, enquanto na membrana apical a diferença de potencial gerada é de mais 60 mV em relação ao compartimento seroso ou ao lado sanguíneo, conferindo a esse epitélio hipotético uma diferença de potencial transepitelial de menos 120 mV. Isso, é lógico, contribui muito para a reabsorção transepitelial de substâncias. Vejamos então na próxima figura os diferentes perfis eletrofisiológicos ao longo do néfron.
Observe a heterogeneidade dos perfis eletrofisiológicos nos diferentes segmentos. Nas porções iniciais dos túbulos proximais, observamos uma diferença de apenas 3 mV negativos na luz tubular em relação ao lado seroso. Já nas porções finais dos túbulos proximais, a luz tubular exibe uma diferença de potencial de 3 mV positivo em relação ao lado sanguíneo. Já no ramo ascendente espesso da alça de Henle, medimos uma diferença de potencial de cerca de 20 mV positivo na luz, enquanto nos túbulos distais finais essa diferença é de menos 40 mV, lembrando que sempre o lado mucoso em relação ao lado seroso. Essas diferenças de potenciais denotam características de transporte e de junções celulares próprias de cada segmento. Observemos agora a estrutura de um néfron justamedular. À esquerda temos um néfron exibindo, a partir do glomérulo, o percurso do filtrado plasmático ao longo dos diferentes segmentos tubulares. Após percorrer as porções contornadas e retas do túbulo proximal, o fluido passa pelo ramo descendente fino da alça de Henle, ramo ascendente fino e ramo espesso da alça de Henle. Notem que o ramo ascendente espesso passa exatamente entre as duas arteríolas glomerulares, aferente e eferente. Essa conformação é muito importante, pois ali as células epiteliais transformam-se na mácula densa, sensores para a quantidade de cloreto de sódio na luz tubular. Por outro lado, as células musculares lisas das arteríolas, principalmente da aferente, exibem grânulos de secreção contendo renina, enzima que transforma angiotensinogênio em angiotensina 1. A mácula densa e as células granulares formam o aparelho justaglomerular. Como veremos mais adiante, esse aparelho participa da retroalimentação túbulo-glomerular, importante para o controle da pressão da filtração glomerular. A mácula densa marca também o início do túbulo distal, que tem 3 segmentos: o túbulo distal inicial, o segmento distal final e o segmento conector, que conecta o distal final ao ducto coletor. O painel da direita, modificado para fins didáticos, exibe a circulação sanguínea responsável pela remoção dos líquidos e dos solutos reabsorvidos. Os capilares peritubulares carregam 98% do fluxo sanguíneo renal, enquanto os vasos retos carregam apenas 2% deste fluxo para a região medular. Isso gera um ambiente hipóxico com um limiar adequado à síntese de eritropoietina, hormônio responsável pela síntese de produção de glóbulos vermelhos na medula óssea. Note que os vasos retos acompanham a alça de Henle e exibem anastomoses em diferentes profundidades, o que é adequado à manutenção do gradiente osmótico córtico-medular, fundamental para o mecanismo de contracorrente. Essa figura mostra esquematicamente o aparelho justaglomerular, onde podemos ver aqui as células modificadas da mácula densa e as células contendo grânulos de ressecreção contendo renina. Após a filtração plasmática, a pressão coloidosmótica do sangue que flui pela arteríola eferente é maior que da arteríola aferente e continua seu trajeto pelos capilares peritubulares. Aqui podemos ver também o molde em um látex polimerizável de um tufo capilar glomerular, mostrando a arteríola aferente e a arteríola eferente e os capilares peritubulares que se organizam ao redor dos túbulos renais. Essa figura representa a reabsorção tubular proximal. Na célula superior, representamos uma célula da porção inicial do túbulo proximal, mostrando a reabsorção de sódio e glicose pelo cotransportador sódio-glicose tipo 2 e o contratransporte sódio-hidrogênio pelo trocador tipo 3. Além disso,
também existe um canal para potássio, que garante a eletroneutralidade do processo como um todo. Observe que o sódio é transportado com a glicose no transportador sódio-glicose tipo 2, sendo que há um transporte resultante de uma carga positiva para o interior da célula, e ele tem que ser compensado pela saída também de uma carga positiva do interior da célula para a luz tubular. Todo o processo deve ser eletroneutro. Já na membrana basolateral, encontramos o transportador de glicose GLUT2 e a ATPase sódio-potássio. Já nas porções finais do túbulo proximal, temos o cotransportador sódio-glicose tipo 1. Note que esse transportador precisa de 2 sódios para uma glicose. Esse epitélio está reabsorvendo sódio e glicose da luz tubular para o interstício. Como consequência, a osmolaridade intersticial aumenta ligeiramente, fazendo com que a diferença de pressão osmótica puxe a água da luz tubular para o interstício. Do interstício para o sangue, a força motriz para a reabsorção de água é dada pela pressão coloidosmótica das proteínas. Os solutos são, então, transportados por arraste de volta ao sangue. Na figura a seguir, comparamos a concentração plasmática de algumas substâncias com as presentes no fluido tubular proximal. As figuras mostram na abscissa a porcentagem do comprimento do túbulo proximal. No painel inferior, observamos que a diferença de potencial transepitelial inicialmente negativa torna-se positiva antes de atingir 1/5 do comprimento tubular. No painel superior, a razão das concentrações entre o fluido tubular e o plasma demonstra claramente que a osmolaridade e a concentração de sódio do fluido tubular não se modifica ao longo do túbulo. Por isso, disse que a reabsorção de água nos túbulos proximais é isosmótica, sem possibilidade de alterar a osmolaridade dos compartimentos vizinhos. Nota-se também que a glicose, aminoácidos e bicarbonato são reabsorvidos logo no início do túbulo. Também notamos o acúmulo de cloreto, cuja difusão para fora do túbulo explica a inversão do potencial transepitelial observado. A inulina também se acumula, pois ela não é reabsorvida. Na próxima sequência, estudaremos as alças de Henle e os túbulos distais e coletores.